Olá pessoal, então a gente vai falar nesse vídeo aqui um pouquinho sobre os processos de antidumping que o Brasil está aplicando aí contra resinas termoplásticas, né, importadas de outros países. Ok? Esse vídeo aqui é para a gente esclarecer esse ponto. Vamos lá. Bom, quais processos hoje existem, né, relacionados apenas a resinas termoplásticas, tá? Então, polietileno, que é o mais recente aí, o que está mais sendo falado. A gente tem um processo já com resultado preliminar e a análise final vai ser divulgada até fevereiro de 2026, ok? Polipropileno, nós temos dois processos com decisões definitivas. PVC tem dois processos também com decisões definitivas, sendo que o prazo venceu agora em agosto e ele está sendo revisado, né? Está em processo de revisão, provavelmente ele vai ser continuado esse processo, tá? E o PET também tem dois processos, um com decisão definitiva e outro em análise, tá? É importante falar que isso é apenas de resinas, né? Não de derivados de resinas, né? A gente tem outros processos aí, como para filmes de PET, fibras de poliéster, etc., né? Que a gente não vai trazer aqui nesses estudos que a gente está fazendo, tá bom? Bom, para o vídeo não ficar muito comprido, a gente vai dividir. Nesse vídeo a gente vai falar especificamente sobre o processo do polietileno. E depois, mais à frente, a gente vai trazer os vídeos sobre as outras resinas também, ok? Então vamos falar sobre o polietileno. Bom, antes de entrar no processo de dumping especificamente, vamos dar uma olhadinha no cenário de mercado para a gente entender como que funciona e que características e que impactos esse cenário de dumping pode trazer. Acho que isso é fundamental. Hoje, no Brasil, a gente tem um produtor local, que é a Braskem, que tem uma capacidade de produção da ordem de 3 milhões e 200 mil toneladas por ano, tá? Se a gente for pegar aí dados de 2024, né, um ano completo, a gente vai ver que a demanda, né, nacional de polietileno, aí são todos os tipos de polietileno, ela foi um pouquinho superior à capacidade da Braskem, se a gente for olhar aqui, né? Sendo que desse total, mais de 50% vieram de importações, tá? Então a gente vê, ou seja, um impacto grande das importações na operação da Braskem. E essa é a razão pela qual, né, ela tem pedido esses processos de dumping. Né? Na verdade, ela tem pedido competitividade. Tanto se a gente for olhar aqui, né, a taxa de utilização da capacidade de polietilenos dela, de 23 a 24, foi da ordem de 72%, ou seja, de cada 100 toneladas que ela tinha capacidade de produzir, ela produziu apenas 72. Esse é o menor patamar desde a consolidação da Braskem em 2010, ou seja, ela está no pior cenário aí de produção de polietileno. Por quê? Por falta de competitividade, tá? Então, o nosso mercado de polietileno ele tem algumas características. Ele tem somente um produtor local, as importações têm crescido fortemente nos últimos anos, isso aí é perceptível no mercado, e estruturalmente, né, a capacidade da Braskem já não é suficiente para atender toda a demanda sozinha, né, e sozinha está entre aspas, porque, né, pelo gráfico a gente vê que a capacidade dela está equilibrada com a demanda, mas obviamente ela não consegue, mesmo que ela tivesse competitividade, ela não conseguiria produzir todos esses 100% da sua capacidade, né? Sempre vai ter parada para manutenção, vai ter mudança de grade, nisso você tem algumas perdas, enfim, ela já não teria estruturalmente condições de atender a demanda sozinha, né? Seria necessariamente obrigatório a gente ter importações, independente de qualquer coisa, tá? As importações oriundas dos Estados Unidos e Canadá, que são o alvo do dumping, representam mais de 3/4 do total importado. Então, desse volume importado aqui, mais de 75% vieram dos Estados Unidos e Canadá. E, na verdade, a Braskem tem essa falta de competitividade porque ela tem uma dificuldade no acesso à matéria-prima competitiva. Apenas a planta dela, do Rio de Janeiro, que é base gás, tem uma matéria competitiva, as outras são bem menos. E a ausência de novas capacidades, né, nacionais. Não temos projetos aí de polietileno. Tem um projeto que a Braskem anunciou, mas também esse projeto é para daqui a 5, 6, 7 anos. Então, nesse período aí, a gente necessariamente vai ter uma necessidade de importar cada vez mais resina de polietileno, tá? Então, esse é o contexto do mercado nacional de polietileno. Agora, vamos falar um pouquinho do dumping. Então, esse processo de dumping ele se iniciou em 14 de novembro do ano passado. A peticionária foi a Braskem, né, para esses 3 NCMs, né, de alta, baixa e linear. Os países investigados são os Estados Unidos e o Canadá, como a gente já falou. Tem 2 documentos principais, a circular número 63, que declarou o início da investigação, e foi feita uma série de investigações, requerimentos, questionários para importadores, exportadores, produtores locais, enfim. É um processo bem, bem complexo. E a circular 35, que foi a decisão preliminar, agora recente, na semana passada, que determinou já uma tarifa preliminar, enquanto não se termina o estudo, né, de forma completa, tá? E aqui o link, né, onde a gente pode ver todo o processo, toda a evolução desse processo de antidumping aí no site do governo, ok? Vamos. Agora foi. Bom, e o que foi decidido até o momento, né? Isso foi divulgado semana passada, a gente divulgou bastante aí, mas é importante reforçar
Então, essa conclusão preliminar, ela recomendou a indicação de um dumping, ou seja, os Estados Unidos e Canadá, as empresas de lá estão fazendo dumping contra o Brasil, né? E aqui eu não vou emitir a nossa opinião, mas o que diz esse dumping? Ou seja, a partir do momento que isso for aprovado, eu vou falar isso daqui a pouquinho, cada importação oriunda dos Estados Unidos, você vai, além dos impostos de importação, frete, etc, etc, para entrar no país você vai ter que somar 199,04 centavos de dólar a tonelada. Então, se chegou CIF aqui $1.000, você vai ter que botar aí praticamente $200 para passar a ser $1.200, ou seja, mais aí de 20%, né? 20 a 30% dependendo da variação de preço, né? Hoje pode já estar um pouco, chegando CIF um pouco menos de $1.000, 930, 940, por aí, na média. E se ela for do Canadá, é um pouquinho mais, é $238,49, ou seja, é uma penalização para as importações, né, oriundas desse país. E aqui, para qualquer porto de chegada, seja Santos, Itajaí e até mesmo lá em Manaus, né? E ela prorrogou também o prazo da conclusão da investigação final para fevereiro de 2026, ou seja, ela vai utilizar o prazo máximo, que são 18 meses desde o início do processo, que foi lá em novembro do ano passado, tá? Agora, esses valores já estão valendo? Ainda não, porém, acredito que já na semana que vem eles já vão estar valendo, tá? Por quê? Porque vai ter uma recomendação, vai passar por uma reunião aqui na Camex, essa reunião está prevista para o dia 28 de agosto, agora, quinta-feira, e provavelmente ela vai ser aprovada nessa reunião e vai ser publicada no dia seguinte no Diário Oficial. Com a publicação do Diário Oficial, ela passa a valer, né? Então, praticamente, a partir de setembro já teremos esse dumping aí, essa taxa de dumping preliminar sendo aplicada a todas as importações de polietileno. Claramente, isso vai trazer um impacto no mercado, né? Com viés de aumento de preço. Alguns players vão aumentar, alguns distribuidores, importadores vão aumentar na hora, outros vão segurar um pouco, tem gente que tem mais estoque. A atitude da Braskem, acredito que ela não vai aumentar nesses valores aqui de uma vez só, ela vai dar aumentos pequenos, para quê? Para ganhar market share e aumentar sua taxa de operação lá, né, de 72 para pelo menos 85, aí, que é um número minimamente saudável, vamos dizer assim. Nesses primeiros meses aí deve acontecer isso até o final do ano. Não vai ter um aumento desse valor todo, mas com certeza boa parte desse valor vai ter impacto nos preços aí, tá bom? Espero que tenha ficado claro essa nossa explanação sobre o dumping do polietileno. E em breve a gente vai colocar os outros vídeos aí, né? Tanto do polipropileno, do PVC e do PET. Tá ótimo? Obrigado. Qualquer dúvida, manda mensagem. Quem quiser receber essa apresentação completa aqui, só se inscrever no nosso canal, mandar uma mensagem pedindo a apresentação e o contato que a gente vai mandar para vocês, tá bom? Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.